Fala, Júlio. E aí, Baraldi, tudo tranquilo, grande? Tudo tranquilo e contigo? Tudo certo também. Deixa eu só ajeitar o volume aqui, cara, e posicionar isso um pouco mais longe para não ficar uma coisa chapada, eu não é. Muito bom. Você já é um cara com bagagem, né? A coisa flui com mais facilidade, né? Não, minha bagagem em tecnologia, meu amigo. Aí é que Tecnologia. tá, Bom, mas então tecnologia faz parte pô, desse processo, né? sem dúvida, cara. Muito legal. Você tá me ouvindo bem, não? Tô te ouvindo bem. Te ouvindo muito Legal, bem. Como é que foi a legal. semana? Ca- Deixa eu dar uma boa noite para quem está entrando, para todo mundo que está começando a nos acompanhar. A gente já vai apresentar um pouquinho o Júlio, deixar o pessoal entrar um pouquinho. Mas a semana, como é que foi? Então, a semana foi de trabalho, como sempre, né? Essa situação de que para muita gente é uma situação nova de trabalho remoto. Isso já faz parte da minha vida tem muito tempo, né? Uhum. E aí a gente já está nesse hábito, então a única coisa que mudou realmente na minha vida com essa situação da pandemia foi porque eu tenho uma filhinha de 3 anos, e aí, como não tem escolinha, então ela está conosco em casa o dia todo, então a gente tem que dividir a atenção entre o trabalho e a família para poder dar conta de tudo em casa, então é isso que mudou, mas tirando isso, trabalho bastante. Você sabe que a gente começa a valorizar certas coisas só experienciando elas, né, Julio? Eu fiquei Uhum, 15 dias com meu filho agora, em virtude das férias que foram antecipadas. tá. Ah, mas, assim, uma dinâmica um pouco diferente, porque ele não tinha aula todo dia, então não tinha que ficar acompanhando um pouco essa rotina de escola dele, mas ao mesmo Claro. tempo a rotina de atenção, de dividir um pouco o dia a dia com ele, etc. Afinal de contas, eram as férias, a gente estava dentro do processo de férias dele comigo, né? Coisa que a gente sempre viaja, eu também me programo do meu lado para ter um pouco mais de tempo e a gente acabou tendo uma dinâmica diferente, né? Então dá para entender como é que os pais hoje, quando estão em casa com filhos, dois, três filhos, essa rotina fica pesada, né? Fica maluca. E ainda mais uma É. criança pequena demanda demais da gente, né? Eu falei hoje com um colega que é expatriado e aí estava trabalhando aqui, mas a família não estava toda ainda. É, E aí ele me falou, Júlio, o que acontece é que eu vim antes e aí a minha família acabou vindo para cá somente no mês de dezembro passado. Meus filhos entraram na escola e mal eles entraram na escola, começaram as aulas e entrou essa situação da pandemia, não pudemos voltar porque afinal de contas eu tenho trabalho aqui. Então eu tô com uma família totalmente deslocada em casa que não consegue fazer o acompanhamento das aulas como deveria acompanhar, porque afinal de contas está chegando agora no Brasil, conhecendo as coisas agora por aqui. Ele falou, está sendo uhum, uma experiência muito, muito sacrificada para a gente aí. eu imagino, eu É, imagino. Ô, Júlio, deixa eu começar a falar um pouquinho do que nos une hoje, né? Você é um cara com uma bagagem extremamente grande quando a gente fala de telemedicina, né? Foi um dos precursores aí desse processo no Brasil. uhum, Eu vou fazer uma breve introdução tua, depois eu quero até que você conte um pouquinho, de forma resumida, da tua carreira, porque eu acho que ela solidifica um pouco o porquê que você tem todo esse know-how dentro de telemedicina, né? Então acho que isso é importante. Você tem uma formação em odonto, né, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. E aí tem uma curiosidade, quer dizer, logo na sequência foi isso, né? Você termina a faculdade, você já vai fazer um mestrado em informática na PUC, é isso? não, na realidade eu cliniquei por 12 anos antes de fazer esse mestrado. Então eu tive O 12 mestrado anos de carreira e odontológica depois veio o mestrado. normal. Isso mesmo. Na realidade, quando eu fiz essa odontologia, eu fiz por escolha, eu cliniquei por 12 anos, acabei fazendo a parte de estética e de prótese em consultório, gostava muito de fazer isso, e só que eu sempre fui um cara que nunca gostei de estar acomodado, né? Eu sempre gostei de Uhum. desafios e coisas novas. E aí começou esse advento da informática no mundo todo, e eu lembro que eu comprei um computador, coloquei no consultório por pura aventura para ver o que acontecia. Isso depois de 12 anos de clínica. E aí me despertou, né, essa paixão pela tecnologia que me acompanha desde então. E aí, então, isso o que me fez fazer um mestrado dessa forma na área de Direto em tecnologia tecnologia.
Muito Foi por bom, isso. muito bom. Inclusive tem uma situação, desculpa eu interromper você na tua Imagina. apresentação, eu já vou deixar você voltar a falar, mas o engraçado é que no mestrado ninguém acreditava que alguém da saúde pudesse fazer um mestrado em TI, né? Eu fui fazer esse mestrado na PUC do Paraná e eu nunca me esqueço que eu pleitei uma bolsa no mestrado e o coordenador da bolsa falou assim: mas o que que você, como dentista, quer de um curso de Eu mestrado em imagino. informática? E aí eu falei, puxa, eu acho que dá para usar isso na profissão e tal. Ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer um teste com você por 90 dias. Se você tiver condição, claro, eu tive que apresentar um projeto, pré-qualificação, tudo isso. Como eu tive tudo isso aprovado, mesmo assim ele falou, como essa bolsa é paga por instituições privadas, nós vamos fazer uma experiência de 90 dias com você. Se em 90 dias você conseguir acompanhar o curso, aí você terá a bolsa. Se você em 90 dias não acompanhar o curso, você escolhe se você continuará pagando o Ou seu paga. mestrado ou não. É. E aí deu tudo certo. Eu em 90 dias consegui mostrar para ele que eu tinha condições de acompanhar, mesmo não tendo feito não tendo tido essa formação em processamento de dados e nada disso. E acabei recebendo a bolsa e deu tudo certo e levei adiante o mestrado. E depois disso veio mais recente, um MBA na FGV, né? Que foi Exatamente. essa última atualização tua acadêmica. Gestão Muito em bom. saúde, é verdade. Ô, Júlio, acho que vale contar um pouco por que você acabou é, ganhando toda essa expertise, né, dentro da área de telemedicina, Uhum. para a gente poder entrar um pouquinho na história da telemedicina no Brasil, quanto a tua participação foi importante, o quanto você pode trazer de informação, não só da telemedicina no Brasil, mas da evolução dela, né? E aí a gente tenta fazer um, um, um break na medida que a gente tem, acho que um espaço de tempo antes do corona para a gente poder abordar um pouco da telemedicina como ela vinha antes, né? Tá. Porque acho que para muitos de nós aqui, inclusive a mim, a Uhum. telemedicina começa a ganhar um pouco mais de audiência, de ecoar um pouco mais aos nossos ouvidos depois que a pandemia surge, né? É, é. Então, fala um pouquinho da tua carreira. Então, na realidade, a telemedicina aqui no Brasil ela surgiu um pouco antes dos anos 2000. Quer dizer, ela tem bastante tempo já no Brasil. E por isso, quando eu falo que eu tenho 20 anos de telemedicina, muita gente fala, como assim 20 anos de telemedicina se a cultura que as pessoas têm é exatamente essa que você comentou? Ou seja, todo mundo começa a ver sobre telemedicina e ouvir falar agora com a situação da pandemia. Mas não, ela é Uhum. muito anterior a isso, né? Tanto que foi uma feliz coincidência, porque eu terminei o meu mestrado em 98, início de 99, e aí, quando eu terminei esse mestrado, a minha ideia era aplicar em alguma coisa na odontologia. E, ok, eu participei de desenvolvimento de software de prontuário odontológico à época, me envolvi com odontologia nesse aspecto, mas não existia eco entre os dentistas e no mercado odontológico para a aplicação de tecnologia tão de ponta como eu tinha acabado de fazer no mestrado. Então, o que aconteceu é que eu acabei me voltando para a área da medicina. E como isso? Eu simplesmente tinha alguns colegas médicos que eu conheci e tal, e aí eu comentei, bom, como é que a gente poderia utilizar isso para iniciar esses processos de telemedicina e contribuir com a informática na área médica? E aí Uhum. o que aconteceu é que o Conselho Regional de Medicina do Paraná, eu acabei levando para eles um projeto que era o seguinte, muitos médicos, para que os seus processos, né, processos éticos, processos de julgamento de casos no conselho e as reuniões entre os pertencentes, né, entre as pessoas que pertenciam ao conselho lá do Paraná, era um de cada cidade do estado. Então eu levei a ideia de a gente montar uma rede de videoconferência no estado para fazer com que os médicos de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Curitiba, todos eles não tivessem que ficar se deslocando de suas cidades, muitas vezes para fazer uma reunião uma vez por semana, com duração de 2 horas, e ter que viajar muitas vezes 400 quilômetros para fazer isso. Uhum. E muitas vezes em lugar onde nem aeroporto tinha, e as pessoas tinham que, né, se deslocar de uma maneira muito sacrificada para isso. Então o que houve é que o conselho topou essa ideia e montou essa rede.
Então, foi feita a implantação de sistemas de videoconferência no estado do Paraná, em vários pontos do Conselho de Medicina, e aí começou esse processo de Mas o utilização. deslocamento do médico precisava ser até o conselho, onde o aparato havia sido construído Exatamente, dentro do conselho, é isso? exatamente, dentro da sede do Conselho na Tá, sim, cidade mas onde ele ele está na estava. cidade dele até então. Isso. Perfeito. Então, começou com reuniões entre os médicos. Uhum. Depois das reuniões entre os médicos, os próprios médicos adquiriram confiança naquilo, e o conselho também. E aí o conselho chegou à conclusão que, para fazer a oitiva de testemunhas, pacientes e tal, eles também poderiam utilizar essa tecnologia. Então, poupando os pacientes de terem que vir à capital também para poder participar de uma audiência no conselho. Então, começaram a fazer essa oitiva de testemunhas, essas sindicâncias também, utilizando a mesma tecnologia. Uhum. E aí a gente está falando do uso da videoconferência entre médicos, que foi a primeira abordagem da telemedicina no Brasil, e eu estou falando isso nos anos 2000, né? Começo de 99, início do ano 2000. Final de 99 e início de 2000. Então, o que acontece é que isso começou a chamar a atenção, o Conselho fazendo isso, aí o Conselho de São Paulo também gostou da ideia, eu passei a ser assessor do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo também, para desenvolvimento de uma rede semelhante e tal. E aí, por uma absoluta coincidência, como muitas que acontecem nas nossas vidas aí, eu acabei fazendo uma visita, junto com o Conselho do Paraná, à Faculdade de Medicina da USP, aqui na Doutora Arnaldo, aqui em São Paulo. E ao visitar essa faculdade, eu tive acesso a uns professores que eles estavam fazendo o seguinte, eles estavam mostrando a alunos que ficavam no anfiteatro do primeiro andar da universidade, da Faculdade de Medicina, mostrando autópsias ou necrópsias que eram realizadas em pacientes que haviam ido a óbito na noite anterior, no Instituto de Verificação de Óbitos da capital, e aproveitando disso para ensinar patologia aos alunos. E aí, quando eu cheguei na sala e vi essa cena, e aí eu vi os professores se comunicando por um microfone da sala do primeiro andar até o subsolo, um Uhum. sistema de comunicação, de áudio e vídeo, e aí eles passando essas informações, eu cheguei e perguntei, escuta, por que a gente não, já que vocês fazem isso dessa forma, por que a gente não aproveita esse conhecimento que tem aqui e passa a transmitir isso para outros pontos? Como assim transmitir para outros pontos? Aí nós comentamos da rede do Conselho do Paraná, que essa rede estava montada e que a USP poderia transmitir da Faculdade de Medicina aqui em São Paulo essas discussões anatomoclínicas para o estado do Paraná. Então, o que houve? O Mas Conselho, à até época... então essa comunicação que você tá trazendo, ela ia só para os profissionais da área médica, Exatamente. não para alunos. Não para alunos. Até então não tinha nada a ver com alunos. Tá. Aí o que houve? Quando o pessoal da USP viu essa sugestão e gostou da ideia, isso foi levado adiante. Então, a partir desse momento, a Faculdade de Medicina da USP começa o embrião da telemedicina, transmitindo discussões anatomoclínicas baseadas em necrópsia para a rede de telemedicina, a rede de videoconferência do Conselho do Paraná, que estava onde? Londrina, Maringá, Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, todos esses lugares. Então, o que houve? Com isso, os acadêmicos foram convidados dessas universidades, dessas cidades, e começaram a frequentar o auditório do Conselho para justamente receber essa formação complementar. E isso foi um absoluto sucesso. Cada vez que havia esses encontros, e eram 2 vezes por mês, você tinha acadêmicos lotando os auditórios, e aí era uma coisa bastante lúdica, porque a médica que fazia a coordenação desses eventos, ela perguntava, por exemplo, paciente sexo masculino, 50 anos, foi a óbito com os seguintes sintomas. Qual exame vocês pediriam em relação a esse paciente? Aí alguém da Universidade de Maringá que estava assistindo perguntava, eu pediria um hemograma. E a médica pegava e falava assim, então, o hemograma dele foi feito, tinha tanto de ureia, tanto de creatinina, tanto não sei o quê. Qual é o outro exame que vocês pediriam? Então, isso virava uma discussão entre os alunos,
dentro dos muros do conselho, com toda a situação Uhum. de criptografia, segurança e tudo que existia à época. E essas discussões elas foram levadas adiante durante anos. E esse foi o embrião da telemedicina no Brasil. Então, quando eu falo que eu tenho orgulho de ser um dos precursores, é justamente pelo fato de que eu fui responsável por implantar essa tecnologia para que as grandes universidades e além disso, os profissionais que tinham uma mente já mais apta a esse tipo de vanguarda e tecnologia e tal, pudessem utilizar e pudessem levar isso adiante. Então, esse processo, Mas o Conselho Federal de Medicina do Paraná foi, então, pioneiro nesse processo, é isso? E sem depois dúvida isso se nenhuma, espalhou para os outros conselhos sem dúvida regionais. nenhuma, para que você tenha ideia, a USP, quando começou esse processo, eles sequer tinham equipamento de videoconferência na universidade, na Faculdade de Medicina. Ele foi durante as primeiras transmissões, esse equipamento foi emprestado pelo Conselho de Medicina do Paraná, para que essas transmissões pudessem ser executadas. E aí, Uhum. quando o pessoal da USP percebeu que isso poderia ser realmente uma grande forma de você espalhar conhecimento, transmitir conteúdo de qualidade e tal, eles montaram uma central de telemedicina com equipamentos de videoconferência de ponta e etc. E aí começaram a transmitir esses conteúdos não só para o Paraná, mas aí para o interior de São Paulo, para o interior de Minas Gerais, para o Nordeste, para a região Norte, etc., para vários pontos. Mas tudo começou com esse processo do Conselho Regional do Estado do Paraná e a Faculdade de Medicina da USP. Então, eu e o Conselho é sempre muito grato ao professor Georg Bon, que era o titular da cadeira de Informática Médica e de Patologia na universidade, junto com o professor Eduardo Massad, que Uhum. tinha o professor Shaw desde o princípio também. Então, o Shaw acabou criando essa disciplina de telemedicina justamente porque viu o potencial que isso poderia ter e que teve realmente, e que durante todos esses anos ele virou uma referência em telemedicina no Brasil e em vários outros lugares também. E tudo isso começou por conta de transferência de conhecimento da Faculdade de Medicina da USP para o Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná. Muito, muito Isso bom. foi Quer muito dizer, bacana. você tá trazendo três, e aí já está falando um pouquinho dessa evolução, né? Eu até, me corrijo se eu É, estiver errado, eu acompanhei três momentos, então. Aquilo que a gente está falando do início no conselho, das reuniões entre os médicos, que começou a se evitar aí um deslocamento desnecessário e a transmissão desse conteúdo dentro dos conselhos, né? uhum, Em cada cidade. Num segundo momento, a tratativa é, é, dos processos administrativos, né, o ITIVA, entre outras coisas, e num terceiro momento isso levando já para uma parte mais acadêmica, né, numa discussão num nível mais acadêmico. Então, a gente tá correto isso? exatamente, é esse mesmo a timeline dessa história aí. E depois disso, Júlio? Bom, depois disso que aconteceu, começou a acontecer é que a telemedicina acabou sendo vista como realmente uma possibilidade de você transmitir conteúdo na medicina, e não só na medicina. Aliás, é, eu gostaria de fazer um parênteses aqui, que é o seguinte: o nome telemedicina, ele acabou ficando telemedicina justamente por conta de que a medicina é quem mais utiliza as tecnologias. Uhum. Mas o termo correto seria telesaúde. Por quê? Porque nós temos telepsicologia, nós temos a teleodontologia, existem processos de fisioterapia realizados com apoio da telemedicina, você tem, ou da telesaúde, então você tem várias especialidades da área da saúde que podem se utilizar de ferramentas ou de tecnologias de comunicação de áudio, vídeo e dados para transmitir conhecimento e conteúdo. Aliás, a resolução de 2002 de telemedicina, a qual eu estava no conselho à época e pude participar das discussões para essa resolução que saiu, ela fala exatamente isso, que a telemedicina pressupõe o uso de tecnologia de audiovisual, de tecnologia de comunicação, de audiovisual e de dados, com a finalidade de transmitir conhecimento, assistência e pesquisa em saúde. Uhum. Então, a telemedicina, essa resolução é bem ampla, mas ela é muito completa. Ou seja, tudo que eu posso fazer por assistência a um paciente, ou a um outro médico, ou alguma outra pessoa,
ok? Tudo que eu posso fazer de educação, ou seja, transmissão de conhecimento, ok? E de pesquisa também, usando essas tecnologias para isso. Então, essa resolução que vigorou de 2002 até 2018, quer dizer, continua em vigor até hoje, é uma resolução bastante ampla que permitiu que a telemedicina fosse evoluindo no Brasil da Uhum. forma que evoluiu, né? Hoje o Brasil já está entre os países mais avançados em telemedicina do mundo, justamente porque nós temos dimensões continentais e a telemedicina é uma saída, é uma necessidade, né? Ela deixou de ser é, alguma especialidade ou alguma ferramenta futurista ou coisa do gênero para ser uma necessidade. A pandemia está aí para nos mostrar isso hoje, né? Claro, não, agora mais do que em qualquer outro Fi- momento, né? Agora, Ficou super patente isso. Júlio, ainda essa evolução ela me parece bastante significativa, mas ganhando muito corpo ainda num âmbito muito corporativo, né? Uhum. Em que momento ela começa a ser mais desbravada por nós? Porque, por exemplo, eu particularmente nunca tive uma abordagem médica de consulta, etc., que pudesse me sugerir a telemedicina, o uso evita de vir aqui, vamos fazer um call por WhatsApp, faz parte. Uhum. Isso em momento algum aconteceu. Né? Espera só um Certo. pouquinho que eu acho que eu fiz, Você apertou, sua câmera virou, você virou sua câmera. eu fiz bobagem aqui. Deixa eu ver como é que eu saio dessa... Você só virou sua câmera. Eu acho que é só Pronto, tocar embaixo ali no ícone, né? pronto, Aê, desculpe. pronto, voltamos. É, em que momento que ela começa a ter uma participação maior da população na utilização, no envolvimento com convênios, etc., Júlio? Então, olha só, é uma excelente pergunta essa tua, Baraldi, pelo seguinte, a telemedicina, até esse momento da pandemia, até a promulgação dessa lei feita pela Presidência da República agora, a Lei 13.989, de fevereiro de 2020 agora, desculpe, de abril de 2020, até que essa lei fosse promulgada, a telemedicina ela não era aceita entre pacientes e médicos. Uhum. O conselho não autorizava que um médico atendesse um paciente diretamente por ferramentas de telemedicina. Então, como isso era feito? A telemedicina era feita de um médico para outro Para médico na outra. presença de um paciente. Então, como Uhum. funcionava? Se de repente eu sou um especialista e você é um clínico geral, e chega um paciente no teu consultório e você o atende, e você tem dúvidas em relação ao diagnóstico, você pode utilizar uma ferramenta de videoconferência, me acionar como especialista, e eu, juntamente com você, discutir esse caso clínico na presença do paciente ou sem a presença do paciente, como se fosse uma discussão clínica ou uma junta médica. O que mudou agora com a promulgação dessa lei foi justamente que, a partir desse momento, os pacientes podem ser diretamente atendidos pelo profissional. Isso não era possível. Então, o que caracterizou a proliferação de Nem num empresas segundo e momento, ou do seja, o que você está dizendo é conhecimento, que... Desculpa, Júlio. O que você está dizendo é que o paciente precisava, num primeiro momento, ir até o consultório, esse elo de troca de conhecimento ou de busca de um especialista naquilo que eu não sou, mas num segundo momento também não era possível, ou seja, um eventual retorno já não se podia fazer, ainda assim não era possível. não era possível, porque não tinha legalidade disso junto ao conselho. O Uhum. que começou a acontecer é que, se imagina uma resolução que foi divulgada no ano 2002, e a gente está no ano 2020. Em 18 anos, olha a evolução que teve dos smartphones, de computadores, de links Sim, de sim. internet, etc. Então, o que começou a acontecer é que, nos últimos anos, muitas vezes, todos nós já vivemos isso. Você ia no seu médico, fazia o exame clínico, o médico te dava uma receita, um tratamento, etc. E aí, muitas vezes, você chegava em casa, você tomava o medicamento que foi receitado, e aí você não se sentia bem, por exemplo. Então, com o advento do WhatsApp, ou de ferramentas de mensagens como essa, o que acontecia é que você muitas vezes entrava em contato com o seu médico e falava: olha só, o remédio que você me receitou está me deixando com náusea. O que eu faço? Então ele podia dizer: olha, ao invés de tomar um comprimido só, toma metade.
ou então toma com um espaço de tempo diferente e tal. Então, isso fez com que os próprios médicos começassem, no segundo momento em diante, a dar apoio aos pacientes utilizando ferramentas de tecnologia. Uhum. Então, foi exatamente isso que fez com que o conselho, por conta dessa necessidade de estar atualizado e, ao mesmo tempo, regulamentar os atendimentos da classe médica, tivesse o cuidado de realmente tentar regulamentar a telemedicina de uma forma muito mais abrangente agora e baseado no que está acontecendo no ano 2019, 2020. Né? Então, por isso que houve esse crescimento muito grande da utilização dessas ferramentas. Mas de Uma, qualquer... uma consulta que você está presencialmente com o teu médico, que a gente chama de telemedicina, o que você está chamando de telemedicina, ela é feita por telefone para o médico para tirar uma dúvida ou para buscar uma informação, ela poderia ser considerada, a telemedicina está sendo aplicada ali naquele momento ou não? Sim, a telemedicina, ela independe qual é o meio que A você utiliza, ferramenta que se é está com sendo áudio e usada. vídeo, se é só áudio, Muito se bom. você está mandando só uma solicitação por e-mail, o que quer que seja. Exatamente por isso que tem que ter uma preocupação de como você exerce a telemedicina. Porque imagina só, se você começa a fazer telemedicina por e-mail e você não tem possibilidade de ter ferramenta de segurança, ferramenta de encriptação dos dados ou coisa do gênero, você pode expor muito os prontuários, ou os sintomas, os sinais clínicos, ou a identificação dos pacientes de uma forma muito fácil de ser atingida, né? Ou seja, ser quebrado esse sigilo. Então, o que o conselho faz de maneira muito sábia é justamente regulamentar as ferramentas, colocar uma espécie de um certificado de qualidade em quais são as ferramentas que realmente estão cumprindo com os preceitos mundiais de telemedicina, para fazer com que tanto o paciente quanto o médico estejam protegidos, estejam sendo Uhum. cobertos por todos os protocolos e as diretrizes internacionais para isso. Existem protocolos para transmissão de dados, protocolo para criptografia e segurança das senhas, protocolo para validação de receituários, protocolo para validação de atestados. Tudo isso tem que ser respeitado e cumprido na telemedicina, porque senão acaba virando uma bagunça, né? E aí você abre isso de tal forma que como é que você garante que quem está na outra ponta é o médico realmente que está atendendo um Sim. paciente, né? Então, enfim, você tem que ter todos os cuidados básicos para que você realmente não tenha problema. Ô, Júlio, agora dia 15 de abril houve a promulgação da lei 13.989, né, que Isso. ela dispõe sobre o uso da telemedicina durante a pandemia. E Uhum. aí muda muita coisa, a gente já tem aí uma legislação que dá um certo suporte. Agora, Uhum. me parece que 2 artigos o Bolsonaro vetou, né? Na realidade, não, um foi meio veto, né? E o segundo foi um veto total do artigo. O primeiro é um parágrafo, o segundo o parágrafo do artigo, do primeiro artigo, Foi em o artigo que 2, né, que artigo foi... 2, parágrafo 1. Ok. Primeiro parágrafo. Esse artigo, ele dizia que seriam aceitos receituários que tivessem ou assinatura digital do médico ou assinatura do médico digitalizada. Aí vira várzea. Exatamente. Então, o que aconteceu? Foi um veto mais do que correto. Então, Sim. ele continua mantendo a possibilidade do médico fazer uma emissão do receituário baseado numa certificação da assinatura digital dele, como se fosse o eCPF ou o Uhum. ERG. Então, ele valida, e o próprio Ministério da Saúde, em parceria com o Conselho, lançou no próprio site para que todos os médicos, mesmo que não tenham ferramentas de telemedicina contratadas e tal, para que eles possam acessar o site do Conselho, comprovar que eles são eles mesmos, utilizando a identificação digital deles, e aí simplesmente fazer a validação desse receituário, desse atestado. E aí a farmácia, quando vai vender o medicamento, ela também consegue verificar a validade
Uhum. desse receituário. Então, para não virar várzea, isso estava super, super correto. E a outra coisa é que o outro artigo vetado é que até agora a determinação dos regulamentos ou das regulamentações da telemedicina sempre foi feita pelo Conselho de Pelo Medicina. conselho, sim. E a partir da promulgação dessa lei, a Presidência da República acaba trazendo para o O Ministério da Saúde, legislativo, para o governo federal. sim. Então, que essas leis devem ser aprovadas e promulgadas, e aí com peso de governo federal e não com peso de uma entidade como o Conselho Federal de Medicina. Claro que o Conselho Federal de Medicina continuará dando todo o apoio, fazendo tudo o que sempre fez em relação a auxílio e esse papel fundamental do Conselho, mas a Presidência da República tira do A Conselho prerrogativa do essa conselho prerrogativa de. legislar, porque isso está tá previsto em Constituição, né? Esse foi onde ele conseguiu Exatamente. validar esse veto sem maiores problemas, né? Então, mas o que aconteceu com essa lei, que isso é o principal, muito mais do que os vetos aí, é que permitiu com que as pessoas pudessem continuar em casa, né, em isolamento, em quarentena, sendo tratados pelos seus próprios médicos, tendo acompanhamento dos médicos, ou muitas vezes realizando consultas sem a necessidade de ter que sair de casa para ir a uma clínica ou a um hospital. Uhum. Porque existe uma cultura típica do brasileiro que qualquer coisa que ele não está se sentindo bem, ele acaba indo a um hospital. Isso é uma cultura do brasileiro, né? Isso está totalmente errado, porque o hospital é o local onde, se você não tem alguma coisa realmente que seja séria a ponto de você procurar um hospital, esse é o lugar onde você pode ter a maior taxa de contaminação por outras doenças que você não tem, por exemplo, por pessoas que estão acometidas dessa enfermidade e estão Sim. lá. Então, a telemedicina acabou trazendo, inclusive, uma questão de saúde pública muito bacana, Ah, porque se hoje eu estou com uma dor de estômago e eu preciso saber se eu estou infartando ou não, então o que eu posso fazer é entrar em contato com o médico, ele vai me prescrever que eu faça um exame de ECG, por exemplo, para verificar como eu estou, mas eu não preciso ir a um hospital para isso, né? Se eu estou com tosse, se eu estou com febre, etc., eu posso fazer uma consulta com um médico também, um pneumologista por aqui, ele conversar comigo sobre meus sintomas e tal, e permitir que eu fique em observação por algumas horas, ou por um dia, ou o tempo que seja, né, para isso, e ele entra em contato novamente e fala, bom, e aí, como é que você está? Você está melhor? Não está? E aí sim, você fazer o que a gente chama de regulação, né? Você regular o paciente para se realmente precisa ir para um hospital, ou se ele tem que ir para uma clínica realizar algum exame, ou se ele tem que ir para algum laboratório fazer alguma coisa, mas você, para várias enfermidades, você consegue ser resolutivo utilizando a telemedicina. Claro que para outras não, né? E para outras enfermidades você não consegue ser resolutivo por telemedicina, então a gente não pode aplicar a telemedicina para tudo. Isso é uma uhum. coisa que tem que estar super clara. Mas ela sim pode facilitar muito na triagem do atendimento dos pacientes, né? Mas Você quando pode você ver fala quando você aplicar chega. para tudo, a gente pode talvez olhar quais especialidades hoje não entrariam nessa abordagem de telemedicina, Julius? Na realidade, não tem muito a ver com a especialidade em si, mas tem muito mais a ver com o tipo de enfermidade que você possa estar apresentando. Eu vou te dar um exemplo claro. Quando você chega num hospital hoje, a primeira coisa que você faz, você pega uma senha e quem recebe você, normalmente é um enfermeiro ou uma enfermeira, e Para estabelece um triagem, né? protocolo para fazer a triagem. Essa triagem é um protocolo de Manchester, e esse protocolo é que determina que tipo de pulseira você vai ganhar. Se é uma pulseira amarela, verde ou vermelha. O vermelho. Exatamente. Então, o que ele está fazendo com isso? Ele está determinando e fazendo uma triagem em você para ver o quanto o teu caso é urgente ou o quanto você pode esperar para ser atendido. Então, o que a telemedicina está fazendo é exatamente essa triagem realizada por um médico que está te atendendo, né? Ou então ele realiza essa consulta contigo em casa, então ele consegue
Se ele detecta que é um caso grave e urgente, a primeira coisa que ele vai fazer é vá até um hospital agora, ou chame uma ambulância, ou acione um SAMU, ou faça alguma coisa e resolva o seu caso. Agora, o que está evitando é que você simplesmente vá se expor num lugar onde você Uhum. pode ter um risco de contaminação muito alto, por uma coisa que muitas vezes é uma ansiedade de sua parte, ou uma gripe fraca que você está apresentando, ou um resfriado, enfim. Alguma enfermidade qualquer que poderia ser resolvida em casa, né? Aliás, existe uma estatística que aliás, assim, ó, essa regra do 80-20 também funciona para isso. 80% dos casos que vão parar num PA de hospital não precisavam estar no PA do hospital. Somente 20% dos casos que vão para lá é que realmente necessitam de internação e que realmente necessitam estar no hospital. Então a telemedicina é para esses 80 e não Uhum. para os Uhum. 20. Você entende? E aí é que tá. Sim, Então sim. ela tem essa possibilidade. Agora, se a gente for pensar hoje nos quer dizer, quando você acessa um aplicativo ou, sei lá, doutor consulta, quem seja, você tem alguns passos a seguir, né? Agendar, pagar, passar pela consulta, é, pegar a receita. Agora, quando a gente fala nesse processo, hoje ele é um processo acessível a todos. Sim. Agora, a relação do paciente, por exemplo, a gente tem os adendos em contratos, né? Como é que fica essa relação, Júlio, com convênio, do ponto de vista contratual? Quer dizer, eu devo procurar o convênio para que ele faça um adendo e que eu possa ter acesso a essa telemedicina. Me parece que não existe ainda uma maneira do médico poder virtualmente fazer a coleta do número e poder passar isso para o plano através, sei lá, da Não, telemedicina, como a gente está chamando. Como é que está funcionando isso hoje? na realidade, a gente está num modelo incipiente disso. Então, nós vamos chegar nesse ponto onde você tá comentando, mas hoje nós temos duas correntes separadas aqui. Uma é a telemedicina para médicos que estão atendendo pacientes que não têm plano de saúde, ou que perderam o plano de saúde, ou que estão desempregados, enfim, e tem necessidade de uma consulta médica. Uhum. Então, o paciente vai lá, entra, faz o pagamento via cartão, consulta Perfeito. e etc. E depois que ele faz essa consulta, ele decide, ou decide junto com o médico, qual é a conduta a ser tomada. Se ele vai fazer um exame, ou se ele precisa ir a um hospital, ou se ele pode tomar um medicamento que o médico receitou e fica em casa em observação. Enfim, essa é uma conduta. A outra é que os planos de saúde, os maiores do Brasil, todos eles já implantaram telemedicina. Então, estamos falando aqui de Bradesco, de A mil. Unimed, de Amil, Uhum. de Sul América. Todos esses planos de saúde já implantaram telemedicina. Então, eles implantaram telemedicina para os seus usuários. Então, você não tem a necessidade de comprovar nada, porque você só terá acesso à ferramenta de telemedicina se você for usuário cadastrado, acessar pelo próprio aplicativo do seu plano, e aí você estabelece a consulta diretamente no seu plano através do aplicativo do seu provedor de serviço. Uhum. Uhum. O que está acontecendo A agora é que, possibilidade de reembolso, ela já existe, não? então, é isso que eu ia te falar. Então, a ANS soltou uma norma técnica. E essa norma técnica é porque consultaram se teria que ter um novo rol de pagamento de reembolso na ANS para remuneração de consultas por telemedicina. E a resposta da ANS, e essa foi a norma técnica, foi que a ANS não considera que uma consulta presencial ou uma consulta de telemedicina sejam diferentes. Ela é uma consulta. Sim. Por consequência, não precisa figurar no rol para ser reembolsada. Então, o que acontece? Se você faz uma consulta com um médico e você paga esse médico no cartão, e você pagou R$ 200 numa consulta, e esse médico te emite uma nota fiscal da clínica ou dele próprio. Então, se você tem um plano que te reembolsa, sim, essa consulta pode e deve ser reembolsada pelo plano, porque é uma consulta normal. Então, aí sim, isso pode acontecer. O que não está acontecendo ainda é que planos de saúde que ainda não têm telemedicina
nos seus aplicativos, ou no seu site, ou de alguma forma, ou ainda que seja terceirizado, não é possível você pegar uma carteirinha sua e tentar entrar em contato com um médico do seu plano, se o seu provedor não fornece telemedicina, pedindo para consultar e depois querendo que isso seja aprovado pelo plano. Cada um tem a sua forma de validar isso, né? Uhum. Então, esse modelo a gente não tem ele maduro o suficiente nesse aspecto. Mas os outros dois estão funcionando muito bem. Agora, assim como a gente teve, à medida que o Código de Defesa do Consumidor, né, como só uma analogia aqui, a gente Uhum. quando vai no comércio, o funcionário sempre é obrigado a nos perguntar se a gente quer o CPF na nota. O médico vem, até pelos cuidados necessários que existe hoje nessa relação, o atendimento ele precisa ser consentido pelo paciente, assim como também a gravação. Exatamente. E E aí, aí é como é que o super médico faz importante isso. esse. Como é que o médico. Porque muito provavelmente o usuário talvez nem sempre saiba dessa regra, né? Sim. Como é que fica a validação do médico nesse sentido de se resguardar e colocar de fato claramente para o seu paciente essa condição? Por isso a importância de você ter o registro correto de tudo que você está fazendo e as ferramentas te permitem isso. Porque você tem que ter um termo de consentimento do paciente dessa consulta que você está realizando. Ou seja, o Uhum. paciente tem que dizer, na realidade, veja, quando um paciente entra num aplicativo, paga para fazer uma consulta, escolhe o médico e voluntariamente agenda essa consulta, ele automaticamente está criando uma rastreabilidade que é a pessoa que agendou a consulta, a pessoa que fez a consulta e etc. E aí, o médico tem a validação disso porque isso partiu do próprio paciente. Quando você tem uma consulta realizada por videoconferência, o termo de consentimento é a própria gravação, que é realizada das consultas que foram utilizadas. Uhum. Então, por isso que é importante você ter criptografia e segurança no armazenamento desses dados, porque ficarão armazenados os contatos por áudio, os contatos por vídeo, toda a parte de anotações realizada pelos médicos, enfim, como se fosse um prontuário dentro do próprio consultório. Só Perfeito. que está em nuvem isso, né? Da mesma maneira que hoje nós colocamos tudo no Google, né? Ou tudo na Amazon, ou em qualquer, ou usamos o OneDrive, ou o que quer que seja para guardar arquivos, mesma coisa está ocorrendo com a medicina. Então, e vai ocorrer com tudo nesse mundo, né? Vai ficar tudo em nuvem e por isso você tem que ter as ferramentas ideais para garantir essa segurança. Muito bom. O SUS É, criou o TeleSUS, né? Mas sim. é um atendimento já dado aos seus beneficiários ou é mais um acesso para tirar dúvidas sobre a Covid? Como é que está o SUS nesse contexto todo, Julius? O SUS que está fazendo é justamente lançou essa triagem para a Covid, para tentar acalmar os ânimos da população, porque todo mundo, quando começou a ter qualquer sensação de tosse ou febre durante esse período, a maior preocupação era: caramba, acabei de contrair o SARS-CoV-2, né? Sim. Então, o que acontece? O SUS acabou lançando uma triagem para dizer isso: olha só, passa por essa triagem. Se você foi classificado como, só está apresentando tosse, mas a febre não é acima de 38, e você não teve nenhum contato nos últimos tempos com alguém que estava infectado, fique em observação mais um dia. Se você piorar amanhã, aí sim você procura um médico. Ou se você não piorar, procure se manter em casa, para justamente você não ir se expor num hospital, né? E isso foi um sucesso, porque afinal de contas muitas pessoas estão realizando essa triagem e estão se resguardando em casa, justamente evitando de simplesmente estarem se expondo, né? Uhum, uhum. Tem uma pergunta da Juliana, aliás, a Ju é minha parceira, quem cuida da imagem no marketing digital da BM, Tá. e tudo que tem hoje de trabalho feito, eu tenho que só enaltecer o trabalho que a Ju vem fazendo. Ela está perguntando aqui como as redes sociais podem ser exploradas nesse processo de telemedicina, visto que existem regras rígidas para publicidade médica. É, bom,
as regras para publicidade médica são as mesmas regras para telemedicina. Ou seja, um médico, ele tem certas condutas que ele pode tomar em relação a redes sociais e outras condutas as quais ele não pode tomar, né? Então, para telemedicina vale exatamente a mesma coisa. O que você normalmente acontece é que as plataformas de telemedicina que permitem a entrada dos médicos para poder fazer esse tipo de divulgação, então a própria plataforma diz, olha só, a nossa rede de médicos na especialidade cardiologia, lista os 30 médicos. Na especialidade, o que você não pode, numa situação como essa, é cada médico postar na sua identificação, por exemplo, uma frase de efeito ou fazer alguma divulgação. Quer dizer, isso continua as mesmas regras que são rígidas para as divulgações fora da telemedicina, elas valem para a telemedicina da mesma maneira. Perfeito. Ô, Júlio, deixa eu só tirar uma dúvida, que lá atrás eu te fiz essa pergunta, mas quando a gente fala do que os planos já estão colocando para os seus beneficiários a telemedicina, isso vale para independente do plano que você tenha. Você passa a poder usufruir desse benefício ou não. Não, porque tem plano que não tem reembolso, né? Tem plano que você tem uma rede limitada. Então, por exemplo, se eu moro numa cidade do interior do Brasil e eu tenho um plano que esse plano é de um hospital dessa cidade e ele cobre somente médicos naquela cidade e cobre também internação naquele hospital somente. Então, numa situação como essa, se esse plano não reembolsa consultas feitas por profissionais fora dessa rede, salvo que esse plano tenha criado uma ferramenta ou contratado uma ferramenta de telemedicina para fazer esse tipo de atendimento, não haverá. Então, não tem como você simplesmente usar essa ferramenta para consultar com alguém que não faz parte do seu plano. Perfeito. Agora, no universo corporativo, Júlio, o que eu vi muito nesse primeiro momento, e as empresas usufruindo muito, não necessariamente relacionados a plano de saúde foi muito da saúde mental, né? A gente vê já, e aí são aplicativos que já estão há algum tempo no mercado, muito antes de se falar de pandemia, 3, 4 anos no mercado, aplicativos onde reúnem profissionais, psicólogos, psiquiatras, e que as empresas, acho que nesse primeiro momento, fizeram muito uso desse benefício para os seus colaboradores, né? E agora, como é que fica? Essa é uma pergunta. Como é que fica essa relação da contratação hoje, né? Quando a gente fala do corporativo, quando contrata, a maneira como é feita toda essa relação comercial, aonde entra agora a possibilidade da telemedicina, isso tende a onerar mais para o lado empresarial, ou seja, para o lado de negócio corporativo, ou, pelo contrário, isso traz para as empresas uma prerrogativa de poder ter um custo menor pelo benefício, ou enfim, como é que você vê isso? Legal. Então, veja, no final de toda essa conta, se a gente for pegar a última linha, você vai ver que a telemedicina ela sempre traz uma economia de tempo, de dinheiro e, enfim, de custos, né? Inclusive para as empresas. Por quê? Você imagina o seguinte, vamos pegar empresas, tem lei federal, por exemplo, que fala que empresas acima de 500 funcionários tem que ter um médico todo dia dentro da empresa. Sim. Né? Então, uma empresa como essa, que tem acima de 500 funcionários, e são milhares dessas no Brasil, essas empresas elas têm normalmente um médico do trabalho, ou um médico que vai até essa empresa, e ele faz o acompanhamento ou o atendimento desses pacientes lá dentro. Só que esse médico não é um especialista. Então imagina que você, a partir desse momento, você pode contratar na sua empresa um pacote de telemedicina que cada vez que um paciente ou um funcionário dessa empresa necessite ir até um ambulatório, ele possa ser acompanhado por um especialista naquela enfermidade que ele está apresentando, por exemplo, uma descompensação na tensão arterial, né? uma crise hipertensiva, ou então
uma baixa de glicemia, enfim, alguma coisa assim, você pode entrar em contato com um endocrinologista, você pode entrar em contato com um cardiologista e o médico dessa empresa discutir qual é a conduta a ser tomada. Esse é um ponto. A outra coisa é que a telemedicina ela não é só uma... isso a gente comenta que aqui no Brasil, o que as pessoas conhecem é só a ponta do iceberg que está para fora mesmo da telemedicina, que é um médico conversando com outro ou um médico conversando com um paciente. Mas a telemedicina é muito mais do que isso. A telemedicina, ela pressupõe você, por exemplo, fazer exames à distância, você dar laudos de exames à distância, você fazer telemetria de pacientes, você fazer acompanhamento de sinais vitais de pacientes com os pacientes em casa. Então, tudo isso é telemedicina e de uma forma muito mais concreta, inclusive, do que você simplesmente estabelecer uma relação interpessoal de conversa ou utilizando um meio como esse. Mas imagina você... Eu vou te dar um exemplo claro. Durante muitos anos eu estive à frente de uma empresa que fazia justamente essa transferência e laudo de exames à distância. E aí as pessoas diziam, mas é confiável isso? Então a gente pegava, por exemplo, um equipamento de eletrocardiograma com 12 derivações, que é o equipamento utilizado para diagnóstico. Se você for num laboratório, no hospital, eles vão utilizar um de 12 derivações. E aí você faz esse exame com esse equipamento à distância. E aí um médico está na central da empresa ou do hospital laudando esse exame. Aí as pessoas perguntam, mas é confiável isso? Então aí a gente sempre perguntava, olha só, quando você mede uma pressão no equipamento digital e você olha, faz a mensuração da pressão arterial, às vezes você olha, está assim, 127 por 78. Então, é 127 por 78. A tendência do ser humano é simplesmente pegar uma medição como essa e falar 12 por 8. E não 127, né, ou 12,7 por 7 ponto alguma coisa. Então, esse arredondamento, ele não existe no aspecto digital. Porque, às vezes, com uma fração de variação, você pode detectar uma enfermidade que não foi detectada porque alguém simplesmente interpretou que o exame foi daquele jeito. Então, quando você faz isso de forma digital, não cabe interpretação. Os dados são reais e puros. Então, você tem uma confiabilidade muito maior no equipamento digital do que alguém que está interpretando aquilo. Muito bom. Então, por isso que eu costumo dizer que a telemedicina ela faz um aumento na qualidade em relação a exames, em relação à avaliação de exames. Não sei se você chegou a ver, Baraldi, isso foi muito interessante. Fizeram um comparativo na China e pegaram vários médicos especialistas em radiologia na China e pegaram um computador e distribuíram inúmeras imagens de raio-x, centenas de imagens de raio-x, e pediram para os médicos fazerem a avaliação e dar o laudo das radiografias que foram colocadas. E aí compararam o resultado desses laudos que os médicos deram com o resultado dos exames que foram visualizados ou diagnosticados ou enfim, laudados pelo computador. Então, o que aconteceu? Loucura. Em primeiro lugar, um médico demorava, justamente nessa prova, 3 vezes o tempo do computador para fazer o mesmo diagnóstico. Começou por aí. Em segundo lugar, o índice de acerto do computador foi muito maior do que o índice de acerto dos médicos. Por quê? Porque o computador simplesmente ele pega uma quantidade de informações absurda, coloca isso num banco de dados, faz uma varredura e aprende, né? Não é aprende, porque isso não tem pensamento, né? Ele simplesmente compara todos esses exames e cria uma base de dados tão absurda que não é possível um ser humano ter esse conhecimento para você ter isso como diagnóstico. Então, o que a gente precisa comentar sempre assim, a telemedicina jamais veio para substituir um médico, em nenhuma hipótese, mas ela veio para potencializar o atendimento médico de uma maneira absurda. Porque os exames serão mais precisos.
A Isso é muito bom. tecnologia vai facilitar isso de uma maneira muito grande. E o melhor de toda essa história vai ser que o médico vai poder usar o seu feeling, a sua experiência, o seu raciocínio clínico para, baseado no que ele vê do paciente, baseado nos sintomas relatados e no exame, que é muito mais preciso do que era há algum tempo, tomar a melhor conduta para aquilo. Então, eu vou te dar um outro exemplo de como a telemedicina está mudando essa questão da, do atendimento médico. Olha só, às vezes você vai no médico e aí o médico fala assim, ó, eu vou receitar tal remédio para você. E você fala, ok, bacana. E aí você vai lá e compra esse remédio. Só que ele pergunta se você toma algum remédio, se você você é alérgico de pirona, você é alérgico, né? Uhum. Isso é o normal da conduta. Mas às vezes você fala assim, eu tomo um remédio só para controle de pressão arterial. Ah, ok. Qual é o nome do remédio? Você fala qualquer remédio e anota no prontuário e pronto. Então ele tem o controle que você toma esse remédio. Mas é humanamente impossível para o médico saber se existe interação medicamentosa entre esse remédio que você está tomando e o outro que ele está te dando, por exemplo, porque a cada dia surgem novas drogas. E você tem que estar aprendendo isso o tempo todo. Se Claro. você entra num sistema de prontuário eletrônico que está conectado em nuvem e você coloca um medicamento e o paciente relata que toma outro, e no mesmo momento ele cruza os dois medicamentos e avisa que isso pode gerar taquicardia, ou gerar sudorese, ou gerar alguma coisa, o médico se sente muito mais seguro com Não, isso. baita benefício. Ô, Júlio, deixa eu só te cortar, a gente vai entrar nos últimos 2 minutos. Caramba, Eu acho que a já? gente ainda... passar é gostoso, né? Uma aula boa passa rápido, né? Eu acho que a gente ainda tinha que falar, e eu quero te dar essa oportunidade, porque acho que a comunidade de excelência de odonto é junto com a Daniele Nogueira, eu sei que vocês criaram a comunidade, e acho que Isso, vale a pena falar um pouquinho do que é esse projeto, do que está por trás disso. A gente sem vai dúvida. finalizar daqui a pouco, então, eu vou pedir para todos que estiverem nos acompanhando, a É gente muito bom vai... você... Pode Desculpa, falar. fale. Não, eu estou falando que é muito bom você fazer isso, porque aí vai ficar muito claro qual é o gancho que existe entre essa história da telemedicina e a situação da comunidade de excelência em odontologia. Muito Isso bom. é Então, eu acho que fundamental. essa é a ideia. Então, para quem está entrando agora, quem está já nos acompanhando, por favor, a gente vai cair, porque o Instagram só nos dá 1 hora, agora acabou de notificar que a gente tem 2 minutos. Então, a gente volta. Eu já vou tomar a liberdade, Júlio, de desconectar e a gente já reconecta de novo para a gente poder entrar nessa fase aí tua da comunidade, desse projeto super empreendedor junto com a Daniele, e a Tá? gente faz essas conexões finais, pode ser? Pode ser. Então vou pedir para todos que Saímos e estão aí nos voltamos. acompanhando que a gente volta. Eu só vou finalizar e já reconecto de novo. É isso Um aí. Até já, abraço para pessoal. todos. Até já. Boa noite, pessoal. Obrigado por voltar. A gente vai só reconectar de novo. Oi, André. Pronto, voltamos aí. André, que é uma dentista espetacular lá de Santos, está te acompanhando, já está te seguindo. E Legal. algumas pessoas que são da área, né? Mas É. aonde a gente parou nessa nova etapa aí da conversa, Júlio, que é um Uhum. pouquinho, para quem não conhece, você tem já há algum tempo, que é um projeto teu junto com a Daniele, você criou uma comunidade, né, de excelência em odonto, Uhum. e tem um conteúdo já riquíssimo no teu Insta. Conta um pouquinho desse teu projeto, do que é o propósito da comunidade, né, o teu objetivo de ter, junto com a Daniele, de ter iniciado todo um projeto empreendedor como esse, que é bem bacana, não é fácil fazer, e qual é a relação que você quer
traçar, né, com o que a gente vinha conversando ontem, antes da telemedicina. Você veja só, o que é muito bacana nessa história é o seguinte, a Daniele é uma dentista que, assim como eu, acabou clinicando por muito tempo e depois que clinicou, ela acabou saindo para uma outra vertente, assim como eu saí também. Só que eu fui para a área de TI e gestão e ela foi para a área de marketing. O que aconteceu é que numa dessas reuniões para discutir telemedicina aí da vida, né, que nós acabamos participando juntos de uma reunião para discutir um projeto de travel medicine, que é justamente o Brasil tem médicos excelentes, tem profissionais odontológicos, profissionais dentistas excelentes, e, e se você comparar os custos, os preços do Brasil com outros países, nós somos muito competitivos. E nós estamos discutindo um projeto de telemedicina para justamente trazer pacientes de fora do Brasil para se tratarem no Brasil, principalmente para casos eletivos como cirurgias estéticas, cirurgias reparadoras, queimaduras, essas coisas todas. Uhum. E no momento que a gente fez essa reunião e esse projeto começou a tomar forma, eu numa empresa e ela em outra, quando nós saímos dessa reunião, ela falou assim, você é médico? Eu falei, não, não sou, eu sou dentista. Ela falou, dentista? Eu falei, eu sou dentista. Ela falou, pois é, eu também. E eu não a conhecia. Eu falei, e por que você trilhou esse caminho? Ela falou, eu acabei fazendo marketing, e aí justamente eu me envolvi com projetos, e por isso a divulgação dessa questão da travel medicine, e a gente trabalhar também com a divulgação desse tipo de projeto. Daí eu falei, então, olha só, eu tenho uma frustração na minha vida, falei para ela, que é justamente o fato de que nós, dentistas, temos uma formação muito profunda no aspecto técnico, mas nós não temos uma formação na questão de gestão, né? Uhum. Nem de empreendedorismo, nem de marketing, nem de divulgação, nem de nada disso, né? A gente sai, cada um com uma capacidade técnica absurda, mas tratando a sua vida como tratava antes mesmo da própria faculdade, né? Do ponto de vista de gestão, eu quero dizer. E é muito comum você ver profissionais dentistas que sequer têm uma conta bancária do consultório separada da sua conta pessoal. Uhum. Então é uma situação que é muito comum. Então o que eu falei, essa é uma frustração que eu tenho e em algum momento eu vou fazer isso. Ela me falou, eu também tenho isso. E quem sabe a gente pensa um projeto para fazer isso juntos. Tá bom? Tá bom. Ok. Cada um saiu para um lado. Só que o que acontece? Durante alguns anos também, eu fui sócio de uma empresa que desenvolveu o primeiro curso brasileiro de formação de auxiliar de serviço bucal, utilizando ferramentas interativas na internet. Putz, Júlio, como que alguém pode aprender a ser auxiliar de serviço bucal pela internet? Né? Como é isso? Então, nós tivemos uma sacada e por isso esse curso ele é respaldado e tem a certificação do Conselho, ABO Nacional e tal. Nós vimos que a maioria das secretárias ou secretários, enfim, os funcionários de o consultório odontológico, eles aprendiam o seu ofício porque o próprio dentista havia ensinado. Uhum. Muitos deles não haviam feito um curso, mas eles eram capacitados naquilo que eles estavam fazendo porque alguém os ensinou, que foi um profissional dentista. Então, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um curso para dar embasamento teórico, técnico e científico para essas pessoas que já desenvolviam uma profissão sem ter a formação devida para isso. É mais ou menos como uma pessoa que começa a fazer mecânica Sim, dentro sim. da garagem da sua casa, mas não tem nenhuma formação para isso. Então, o que houve? A gente foi lá e resolveu criar essa formação. Só que nós vinculamos os profissionais, os médicos, nessa formação. Então, como funciona isso?
nós começamos a capacitar os auxiliares de serviço bucal e, ao mesmo tempo que capacitávamos, nós encaminhávamos para os profissionais que os contrataram, os quais eram seus empregadores, a responsabilidade de estabelecer testes para verificar se eles estavam fazendo a manipulação como era devida, se eles estavam fazendo enfim, cumprindo com as funções do curso, e todo o curso gravado em vídeos, mostrando como manipular materiais, etc, etc. Então, eles aprendiam isso e validavam essa situação com o profissional. Então, ao pré-requisito para essas pessoas... Isso gerava uma certificação chancelada pelo conselho. Do próprio conselho. Fantástico. Então a pessoa, ela, em primeiro lugar, ela passava a ter um reconhecimento profissional. Então, o pré-requisito para esse curso é que essa pessoa ela tinha que estar empregada. Ela tinha que estar trabalhando num consultório odontológico. Então, o que aconteceu? Nós já formamos mais de 45 mil profissionais no Brasil com esse curso, chama Curso ASB. Então é www.cursoasb.com.br e está funcionando até hoje, continuamos formando pessoas o tempo todo, mas isso era um foco que não era o profissional, e sim as pessoas que acompanham o profissional. Então, eu e a Daniele resolvemos fazer o seguinte: Daniele, por que a gente não cria uma comunidade justamente para tentar instigar os profissionais dentistas a pensar um pouco fora da caixa? E por que a gente fez isso? Porque eu te confesso, Baraldi, eu sofri muito em termos de consultório e na vida pela formação que eu tive. E quando você sai para o mercado e você vê que o mercado é totalmente diferente daquela vivência que você tem dentro do consultório, eu tive que apanhar muito para aprender gestão, eu tive que apanhar muito para aprender como o mercado se comporta, o que o mercado exige, como é que é esse jogo, né? Então, o que a gente teve foi uma ótica de criar uma comunidade para poder trazer de fora para dentro dos consultórios, dos profissionais, como é que esse dentista é visto pelo mercado. Além disso, o que é que os pacientes esperam do profissional? Então, formar essas pessoas de maneira que elas possam ser mais assertivas na sua gestão no dia a dia, na sua divulgação de como conseguir mais pacientes, de como pensar fora da caixa, como eu falei. Eu vou te dar um exemplo, claro, que me chamou muita atenção, que a Daniele, minha sócia na comunidade, traz experiência nela, que é o seguinte: ela fez odontopediatria como especialização. E aí ela também, totalmente inconformada com o modelo normal de odontologia só, que alguma coisa poderia ser feita de forma diferente, ela pensou o seguinte: puxa, você veja, tem várias crianças que elas são levadas ao consultório médico, para as consultas médicas, quando nascem os primeiros dentinhos, e os médicos não têm nenhum conhecimento para fazer uma avaliação bucal dessa criança. E essa criança, ela não tem idade para ser levada ainda num consultório odontológico. Então, o que ela fez? Ela simplesmente passou a dar atendimento em consultórios médicos na área de puericultura. Ou seja, quando as crianças vinham para poder fazer o acompanhamento com o pediatra, com o médico, que bacana. Ela já fazia uma avaliação no próprio consultório do médico, com um bom refletor, com um instrumental que ela levava até o consultório do médico, sem a necessidade da montagem de um consultório para isso. Porque ela não ia atender esse paciente, ela ia realizar uma consulta para falar para os pais e para as mães como fazer a higienização de forma correta, como prevenir cáries, se tivesse alguma cárie ou alguma coisa, aí sim fazer o encaminhamento dessa criança para o consultório, mas fazer um atendimento diferenciado, sem causar um trauma na criança, e ao mesmo tempo pensando fora da caixa totalmente. Então, muitas vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim: como que dá para fazer odontologia fora do consultório? Esse é um exemplo. Você faz odontologia fora do consultório. Muito interessante. Então, o que a gente está trazendo com isso é a possibilidade de as pessoas abrirem a cabeça para que a gente mostre que existe vida fora do consultório e que essa vida ela pode ser muito melhor explorada do que as pessoas estão acostumadas a explorar normalmente.
tem casos de pessoas que a gente está trazendo, pessoas que simplesmente tiveram insight e mudaram a vida, né? Pessoas que criaram redes de franquia de clínicas odontológicas. Então, como eu faço isso? Isso faz parte do conteúdo que a gente vai trazer, está trazendo e vai trazer para a comunidade. Tem uma outra parte que é para falar e dar dicas do dia a dia dos consultórios, por exemplo. Nós vamos, num curto espaço de tempo, soltar uma formação e um conteúdo muito legal aí para ensinar profissionais a fazer fotografias intraorais usando o celular. Uhum, uhum. Quer dizer, todo mundo tem celular. Então, Tem muita você coisa não ainda para precisa... evoluir, né, Julius? Claro, você não precisa comprar uma câmera e gastar o dinheiro que você gasta numa câmera para poder fazer uma fotografia, salvo que você seja um professor, que você precisa dar um zoom desse tamanho no dente para poder fazer uma divulgação. As tuas fotos são para controle, são para demonstrar ao paciente um tratamento, alguma coisa. Isso pode ser realizado com o celular? Claro que pode, ainda mais com os conjuntos de lentes que você pode utilizar e acoplar hoje. Então nós vamos ensinar isso. Tem outras situações, tem dentistas que pela formação que possuem de odontologia, estão capacitados para fazer cursos de operação de laser de baixa potência e com isso ajudar pacientes oncológicos que muitas vezes não conseguem se alimentar durante a quimioterapia, a radioterapia e tal, porque estão com estomatites, né? Estão com muitas erupções em gengiva, lábios, etc. Então, utilizar laser de baixa potência na casa desses pacientes, porque muitas vezes esses pacientes não conseguem sair de casa para ser atendidos, e ninguém está falando de fazer restauração, nem fazer endodontia, nada disso. A gente está falando de um atendimento diferente, um novo modelo de negócio, uma nova abordagem. Então tem várias situações dessas que a gente está trazendo para a comunidade que com certeza vão fazer uma diferença enorme na vida dos dentistas. E a gente Muito bom. tá fugindo disso que todo mundo quer fazer, que é alguém que percebe que de repente o profissional precisa de estratégias e dicas de marketing e vamos lançar um curso de marketing e empreendedorismo para dentista. A comunidade não tem nada a ver com isso. E mais do que isso, a ideia da comunidade quando as pessoas entram para essa comunidade, é que você crie realmente, como o próprio nome diz, uma comunidade e as pessoas troquem experiências. E é por isso que eu e a Daniela estamos fazendo investimento há bastante tempo já, não só em todas as redes sociais, você vai nos encontrar em todas elas, como em ambientes que nós estamos criando justamente para as pessoas poderem trocar experiências e informações. De repente você pode ser um dentista, ou a Andréia, que você falou, de Santos, que entrou aí, ela pode ter uma experiência da vida dela que pode ser muito importante para uma outra pessoa que está no interior sei lá, de Alagoas, por exemplo. E aí, essas pessoas não se conhecem, mas elas podem, através da comunidade, sim soltar esse tipo de informação e trocar essas informações, né? Então, essa é a ideia da comunidade. A gente realmente está tendo uma aceitação muito grande em relação a isso. Você que está acostumado com rede social e você acompanha muito essas novidades e o que tem de mais atual aí, você sabe o quanto é difícil você conseguir criar uma audiência. E a Sim. gente tomou como padrão fazer somente crescimento orgânico. A gente não tem nenhum interesse de vamos fazer loucuras e, enfim, divulgações, etc., que não tem a ver com isso. Então, esse crescimento nosso é 100% orgânico e a gente tem muito interesse de trazer a maior quantidade de profissionais para dentro dessa comunidade. Muito bom, Julius. Eu Um vi a trabalho. Andrea fez um comentário que o interior do Amazonas, que ela conhece bem. Eu comento que, aliás, não sou eu que comento, os amazonenses comentam comigo que eu conheço muito mais coisas no Amazonas do que muitas pessoas amazonenses. Porque eu fui, junto com o conselho, responsável pelo projeto técnico do primeiro polo de telemedicina do Amazonas. Então, eu fui em cidades no interior do Amazonas, junto com o pessoal da FAB, em aviões deles e em barcos na região,
Então eu conheço muitas cidades no interior do Amazonas e é um estado apaixonante e as pessoas são comprometidas, aguerridas, sofridas e quanto mais eu possa levar de tecnologia para essa região, para fazer com que as pessoas se sintam mais acolhidas, os pacientes melhor tratados, etc., eu faço. Então isso é muito legal. Ó, ela está dizendo que foi tenente dentista em Humaitá. É, Meu melhor amigo do Amazonas é de Humaitá. É um olha médico aí. e ele é de Humaitá, então eu também conheço. Muito bom. É muito legal. Esse mundo é muito pequeno, é bem legal É, isso. é um trabalho de formiguinha. Parabéns para você, parabéns para a Daniele. Ô, Júlio, puxa, foi o que eu queria só para a gente poder finalizar com a última pergunta. Agradecer a todo mundo que voltou a nos acompanhar, mas te fazer a seguinte pergunta: daqui para frente, quer dizer, hoje quando se fala em telemedicina, acho que para todos nós já não é mais um termo desconhecido e nem do que ela trata e do que ela tem para oferecer, né? Mas olhando aí para o médio e longo prazo, quais são os desafios que você imagina que existem ainda por vir ou para onde vai caminhar isso? Vamos lá. Desafios eu acho que temos pouquíssimos agora, né? Porque agora o que aconteceu é que a telemedicina ela foi aceita tanto pela comunidade médica, comunidade de psicólogos, de dentistas, inclusive Uhum. está tramitando um processo agora de teleodontologia feito pela única deputada federal mulher dentista do Brasil, que é a doutora Patrícia Ferraz. Ela é do Amapá e ela está levando adiante um projeto de teleodontologia junto à Câmara dos Deputados. Então, o que está acontecendo? Eu acho que nós teremos poucos desafios, porque nós temos tecnologia, nós temos Uhum. conhecimento e nós temos agora a cultura das pessoas que aceitam, tanto de pacientes quanto de profissionais. Mas eu vou dar aqui em primeira mão para quem está assistindo a gente agora aí, para onde vai parar a telemedicina? Né? Onde vai parar isso? Eu já vou comentar com vocês onde isso vai parar, né? Num curto espaço de tempo. Através da telemedicina, nós vamos poder predizer enfermidades, coisa que a gente não está fazendo ainda hoje. Então, os dados, quando bem estruturados e bem compartilhados, num algoritmo que faça um levantamento correto, ele vai poder predizer coisas. Por O que exemplo, isso quer dizer na prática? exatamente, vou te dar um exemplo agora. Por exemplo, se eu sou um cara, tenho 50 anos, sou sedentário, por exemplo, e além disso, eu não sou hipertenso, mas eu tenho uma tendência à pressão arterial elevada. E ao mesmo tempo eu tenho um colesterol alto. E já apresentei, porque eu realizei consultas, por pelo menos 2 ou 3 vezes, uma dor de cabeça que não é muito normal. Se você cruzar esses dados, você pode chegar a predizer qual é a minha possibilidade de ter um AVC, por exemplo. E aí, quais são as condutas que eu tenho que tomar para evitar que eu venha a sofrer esse AVC? Porque eu vou Uhum. sofrer, considerando esses fatores. Então é aí que a telemedicina vai chegar. Nós vamos poder predizer o que nós podemos sofrer de enfermidades e, ao mesmo tempo, nos prevenir em relação a isso. Mas, Júlio, veja, essa é uma informação bastante diferenciada. A minha pergunta Uhum. aí, aproveitando esse teu gancho, como é que ela vai ser trabalhada para o usuário final? Ou seja, como é que ela vai ser disponibilizada? Eu vou ter que pagar por isso? Como é que isso vai funcionar? Veja, você já viu os modelos novos aí os novos modelos de negócio, as pessoas não estão pagando por isso, né? Porque existem formas de remuneração que não só o pagamento direto. Né? Você tem formas de remuneração como cashback, que está acontecendo no mercado aos montes, né? Sim. Você tem várias maneiras de remuneração, mas um exemplo disso é o seguinte, a Apple lançou no Apple Watch a possibilidade de você fazer um ECG e você tem um mapeamento um D2 longo. O que é um ECG? Esse é o eletrocardiograma, obrigado. Tá. A gente está acostumado com o jargão, né? É, então, a hora que você está com um Apple Watch, por exemplo, e agora mais outros relógios estão fazendo isso, você está tendo o teu coração monitorado o tempo todo. Muitas vezes, se você não tem um relógio como esse, você apresenta uma arritmia
E você não sabe, que você diz, puta, o meu coração está acelerado. Mas às vezes aquilo é uma arritmia séria, que pode te levar a um AVC ou a um infarto. Uhum. Então, o que foi desenvolvido? Existem empresas que desenvolveram algoritmos que detectam que uma arritmia como essa, durante X tempo, numa pessoa que tem X idade, de acordo com o sexo e com o tipo de padrão, se ele é sedentário ou não, porque o relógio está acompanhando se ele está sentado muito tempo, se ele faz exercício, se ele não faz, e esse relógio simplesmente te avisa dizendo, você pode infartar, ou você está à beira de um AVC. Então, com isso, você pode ter um sistema preditivo no teu pulso. Ninguém está falando de grandes poderes computacionais para isso, não. Hoje, tudo está baseado no celular. E como ninguém desliga nem desgruda o celular em momento nenhum, esse é o novo caminho da telemedicina. Tudo vai ser acompanhado por esse equipamento, seja através do smartwatch ou pelo próprio celular, no seu bolso e com os dados que você vai imputando, mas é isso que vai acontecer. E aí, esse é um exemplo de quem paga por isso. Não há necessidade de ser pago. Você já comprou um relógio que faz monitoramento. Esse algoritmo é um algoritmo que a ideia é salvar vidas. Então, quem lança isso não tem interesse em lançar isso para ter algum bem financeiro com isso. Mas, ao mesmo tempo, o que vai fazer é que pessoas lá na frente possam ter uma informação mais detalhada e mais específica sobre um determinado sinal clínico, né? Um sintoma. Isso Não, é faz fundamental. toda a diferença, sem dúvida. Toda a diferença. Muito você quer ver? Só para dar um outro exemplo prático disso. Quando eu estava à frente dessa empresa aqui no Brasil, de tecnologia, foi feito um lançamento chamado Projeto Latin, que é Latin America Tele-Infarct Network. E a ideia foi colocar nos postos de saúde do SUS equipamentos de eletrocardiograma com algoritmo de detecção de infarto agudo com supradesnivelamento do segmento ST. Uau! O que interessa disso? É o pior tipo de infarto que existe. É aquele que realmente é o que mata. Sim. Então, o que aconteceu? Esses equipamentos eram colocados gratuitamente nos postos de saúde. Toda e qualquer pessoa que chegava lá com dor pré-cordial, que a gente chama que é dor no peito, fazia um exame como esse. Se essa pessoa estava diagnosticada com STEMI, que é a sigla desse infarto, automaticamente esse posto de saúde fazia a transferência dessa pessoa para um hospital próximo, esse hospital do SUS, e essa pessoa já entrava num fast track, não entrava em fila, não pegava senha, nada, e já ia diretamente para uma mesa de hemodinâmica para fazer uma ablação. E aí você salvava vidas. E aí eu te pergunto, quem é que paga isso? E eu vou te dar essa resposta. A indústria farmacêutica, pelo fato de que ao invés de ter que ficar fazendo triagem de N pacientes para poder colocar um stent ou para poder saber qual era o paciente ideal para isso, a indústria farmacêutica faz a remuneração de toda essa estrutura justamente porque tem uma triagem do paciente correto para aplicação do item, do device específico. Então, se imagina que era um projeto onde pessoas que não tinham condições, que procuravam o SUS, que eram tratadas pelo SUS, etc., etc., tinham toda essa estrutura e isso funciona até hoje. Fantástico. Então, são projetos muito bacanas. Fantástico, Júlio. Que não depende de dinheiro do paciente ou de plano, enfim. Você chegou a ver a pergunta, a Alessandra fez uma pergunta se essas informações serão lançadas no PEP para que todos tenham acesso, digo, os profissionais. Quais informações, Alessandra? PEP é prontuário eletrônico do paciente. Isso. Mas eu queria saber quais informações que a Alessandra está perguntando. Se as informações da telemedicina, ela está querendo dizer a videoconferência, será que essas consultas, é isso? Eu penso que sim. Acho que era aquilo que você já estava trazendo de conteúdo. Exatamente. Então, veja, é muito boa essa pergunta, Alessandra.
É para isso que existem protocolos. Existe um protocolo chamado DICOM, que é um protocolo de comunicação de imagens. Existe um outro protocolo chamado Health Level 7, que é HL7, que é um protocolo também que permite que haja uma comunicação de um software com outro, por exemplo. Então, o que acontece, no momento em que você tem ferramentas de telemedicina que cumprem com esse protocolo DICOM e HL7, e você tem PEPs, prontuário eletrônico do paciente, que cumpre com esses dois protocolos, a integração ela passa a ser automática. Você simplesmente exporta de um e importa em outro. Simplesmente. Então, essa é uma forma que, sim, é possível você fazer a integração e salvar tudo no seu prontuário. Excelente. Muito bom, Julius. Cara, sensacional. Foi uma... para quem é da área, acho que dá para falar que foi uma aula de MBA, né? Para quem não é, que é isso? Uma aula espetacular de MBA, aula acadêmica, mestrado, enfim. Quanta informação rica para essa nova... como é que a gente pode chamar? Não é uma nova... é uma nova ferramenta que a gente já tinha ela disponível, mas que agora ganhou relevância no cenário... Opa, desculpe. Ganhou relevância no cenário nacional, né? E que está para acesso de todo mundo. Então, de fato, foi uma rica conversa, Júlio. Quero te agradecer muito, agradecer a todo mundo que nos ouviu, que participou, que pôde voltar com a gente nessa continuidade. Então, quando a gente pode voltar sempre ou continuar, né? Finalizar uma live de 1 hora e dar continuidade, é porque a gente tem ainda muita coisa para poder discutir, para poder trazer. Então, isso é muito legal. Legal, ótimo. Bom, eu é que agradeço o convite, Varaldi. Eu acho que realmente você também, como headhunter que é, e eu sei que você tem uma forte atuação também em área de saúde, e eu acho que cada vez mais você vai ver situações dessas, de empresas com foco em telemedicina e tentando fazer encaminhamentos de áreas das empresas com esse foco, e eu acho que cada vez mais você vai vivenciar isso também no teu dia a dia. Muito bom, muito bom. Olha, eu quero te agradecer por todo esse conteúdo, de verdade, de novo agradecer a todo mundo, dar uma boa noite, te desejar um ótimo resto de semana e que a gente tenha aí, e você nesse processo teu, junto com a comunidade, principalmente, muito sucesso e a gente vai estar em contato. Legal. E a todos que nos acompanharam aqui, e pelas perguntas que foram muito legais também, deu para a gente poder responder, e a todos que estão agradecendo aí, boa noite a todo mundo, e gente, continuem se cuidando, e nós temos ainda mais um caminho pela frente, e até conseguir sair desse isolamento e dessa pandemia que estamos vivendo, e vai dar tudo certo, tenho certeza disso. Muito bom, Julius. Um grande abraço. Tudo de bom, boa noite para todo mundo, um abraço a todos. Obrigado mais uma vez por todo o teu conteúdo e por tua explicação daquilo que faz parte da tua vida, né, profissional, da tua construção de carreira, que é louvável. Meus parabéns. Legal, obrigado. Um abraço grande. Um abraço a você também. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite, todo mundo. Tchau, tchau.